Hoje nós vamos focar na parte central da fé católica, a Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento e também um sacrifício na qual nosso Senhor Jesus Cristo não só estabelece a nova aliança, como Ele próprio é a aliança. Para entendermos por que a Eucaristia é a parte central da fé católica, precisamos entender the Salvation History, a história da salvação, que Deus estabeleceu por meio de Cristo desde o início, desde Gênesis, na queda de Adão e Eva. Você vê um pai que promete e cumpre sua promessa, um pai que cuida do seu povo a ponto de enviar o seu único filho. Então nós vamos navegar na tipologia para examinar como as alianças do Antigo Testamento prefiguraram e foram transformadas na nova aliança em Jesus. Mas antes, o ensino sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, e não apenas simbólica, ela é tão central para a liturgia e para o catolicismo que se faz necessário a gente iniciar por essa diferenciação, né? Vamos entender esse entendimento, parece redundante, né? Mas vamos entender por que a Igreja Católica acredita que é a presença real de Cristo, corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Onde tem na Bíblia? A Escritura Sagrada é o texto-chave em relação à Eucaristia. Então pegue sua Bíblia, eu quero que você vá com a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, você vai acompanhar comigo como essa teologia, né? No capítulo 6 você vai ver, de fato, a teologia eucarística bem implícita, tá? Então, em João capítulo 6, no versículo 4, especificamente, você vai ver que o que diz no versículo 4? Diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, tudo o que acontece em João 6 está dentro do contexto da Páscoa. Então, o capítulo ele vai começar com um relato da multiplicação dos pães. Estamos no capítulo 6. A multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus, em que ele está alimentando a multidão. E o capítulo, então, continua com a descrição de Jesus andando na superfície da água para o outro lado do mar da Galileia. Então, o capítulo 6 de João, ele aponta logo de início a afirmação, a clara afirmação do poder divino de Jesus e a sua intenção de alimentar o seu povo. Então, a multidão, maravilhada com o milagre da multiplicação do pão e do peixe, eles o seguem Jesus para o outro lado do lago. E aí, Jesus, quando vê a multidão, ele diz sem rodeios, né? E aqui eu tô no João, né, no capítulo 6, versículo 27. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, eles ouvindo Jesus, eles pedem um sinal, né? Eles pedem a Cristo um sinal para que eles possam acreditar. Algo semelhante ao maná que Deus enviou para o povo de Israel, para o povo quando eles saíram do Egito e eles estavam no deserto, né, com Moisés. Então, eles pedem algum tipo de sinal como o maná, para entender aquilo que Jesus está falando, né? Então, Jesus responde à multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão que desceu do céu. E Jesus continua falando sobre esse pão e ele continua falando sobre Moisés no contexto desse pão. E aí você vai ver no versículo 32, João 6:32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhe dá o verdadeiro pão do céu. 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. 34. Eles disseram-lhe: Senhor, dê-nos desse pão sempre. E 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
E Jesus ele vai continuar falando sobre isso mais, e alguns judeus, eles começam a se escandalizar com o que eles estão ouvindo, como a gente vê ali, já pulando para o versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Então você pode imaginar aqui o que os judeus estavam pensando, né? Eles estavam pensando, como assim? Como assim ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu? A gente te conhece, você é o filho de José, né? Então eles começaram a pensar dessa forma, a duvidar dessa forma. E Jesus, então, ele persiste, ele vai persistir. Ele vai dizer, e agora a gente está em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Você vê aí que Jesus está insistindo e está cada vez, né, dobrando a aposta no escândalo. Então Jesus persiste. Você vai ver que Jesus vai persistir na afirmação de que ele é o pão, de que a carne dele é o pão. Vamos lá. Versículo João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Uou! Você vai ver aqui que a multidão que já estava se escandalizando começa a não acreditar, na verdade, no que eles estão ouvindo, né? E nós podemos certamente entender a consternação dos seguidores de Jesus nesse estágio da conversa. Pois seria difícil imaginar algo mais teologicamente censurável e, francamente, repugnante para um judeu do primeiro século do que o que Jesus estava propondo. Em todo o Antigo Testamento, há proibições claras contra comer a carne de um animal com sangue. Portanto, Jesus ele está exortando os judeus a comer não apenas a carne de um animal, mas a sua própria carne e o seu próprio sangue. Então, naturalmente, né, você pode imaginar que de forma natural, eles começam a protestar. Né? E agora a gente vai ver em João 6,52, né, eles começam a dizer: como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Então, o que os judeus estavam questionando? Canibalismo. Pagão. É um pecado do mais bárbaro, né? Do grau mais alto. Então, era isso que estava na cabeça dos judeus. E você vai ver que Jesus, em nenhum momento, ele vai tentar suavizar o que ele está querendo dizer. Em nenhum momento ele vai dizer: não, peraí, eu tô falando no sentido figurativo, tô falando no sentido espiritual. Não, vamos ver o que acontece. Então, Jesus, ele vai intensificar ainda mais o escândalo, né? Em outras palavras, ele vai dobrar a aposta. O que vem então após o versículo 52? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, né? Em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Olha como começa esse versículo: em verdade, né? Jesus está enfatizando ainda mais. Então, continuando a leitura, né? A gente vai ali para o 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Uou! Jesus ele repetiu 4 vezes de 4 maneiras diferentes. De que outra forma pode-se obter um ponto de vista? Ele disse o que ele disse, ele quis dizer o que ele quis dizer. Então perceba, nesse ponto aqui da conversa, Jesus já teve todas as oportunidades para suavizar seu ensinamento e explicá-lo de uma maneira metafórica, né, de uma maneira mais espiritual, como, por exemplo, ele fez quando Nicodemos, vocês lembram quando Nicodemos recusou a ida de que a ideia, né, ele recusou a ideia de que nascer de novo significava rastejar de volta ao ventre da mãe, mas em vez disso, né, Jesus, ele intensifica, ele vai intensificar ainda mais,
de que é aquilo que ele quer dizer. Vai ter que comer minha carne, vai ter que beber do meu sangue. Para entender a importância total dessas declarações de Jesus, é importante a gente ir para o original em grego do livro, né, das escritas de João. Porque o termo em grego que Jesus usa aqui para a palavra comer não é o esperado phagen. Phagen. Não é o esperado phagen. Ao invés disso, a palavra que aparece aqui para comer, né, e o phagen seria a palavra que sugere como nós humanos, nós comemos, tá? Mas a palavra aqui que aparece é trogen. Trogen. Desculpa aqui o meu sotaque grego. Trogen, que costuma ser empregado para descrever a maneira de como um animal come, né? Algo como mastigar, né? Roer. Em outras palavras, Jesus, ele usava palavras fortes para intensificar, para colocar ali para a sua plateia, para os judeus que estavam o assistindo, ouvindo, que ele quer dizer exatamente o que ele estava dizendo. Em outras palavras, Jesus sabia que eles se ofenderiam com tal ensinamento. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente continua a leitura. Versículo 59. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus estava na sinagoga. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvi-los? Atenção, discípulos, pessoas que já seguiam Jesus. Eles disseram, repetindo: duro é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Continuando então, versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-os? Né? Escandaliza-vos. 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O que Jesus está dizendo? Que palavras? Você tem que comer minha carne e beber meu sangue. Essas palavras que ele repetiu inúmeras vezes no diálogo até aqui, né? Então, Jesus está dizendo, e esse versículo é importante, tá? Jesus está dizendo que é o Espírito que dá vida. Então, espere até o Espírito seja dado, né? Que o Espírito Santo seja dado. Então, o versículo 63, elas são as palavras de Cristo que dá vida. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele entregar o seu Espírito na cruz do Calvário e quando o Espírito Santo desce em Pentecoste, mais especialmente quando o Espírito de Cristo ressuscita o corpo de Cristo dentre os mortos, né? Será o Espírito Santo que tornará a carne e o sangue de Cristo gloriosos e poderosos como alimento para toda a alma e corpos. Então, assim, no versículo 63, nós descobrimos a razão e o motivo da carne e sangue de Cristo serem tão poderosos para a vida sobrenatural. Então, vamos continuar então a leitura. E aí a gente vai, continuando aqui, versículo 66. Depois disso, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 66, de novo, muitos dos seus o quê? Discípulos. Pessoas que já seguiam Jesus, que já criam nele. Depois dessa conversa toda, desse diálogo todo, que eles mesmos diziam, uau, é duro de ouvir, quem quer ouvir isso? Quem vai aceitar isso? Depois disso, então, nós temos aqui que no 66, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, voltaram e já não andavam com ele. Então, eles estavam escandalizados, Jesus perde discípulos e ele volta atrás? Ele vai dizer, não, peraí, é sentido figurativo, é só simbólico. Não, muito pelo contrário, né? A gente vai prosseguir a leitura, né? Quando prosseguirmos na leitura, veremos que Jesus, ele estava perfeitamente disposto a manter o escândalo até com os 12. Vamos lá?
Então Jesus olha para os 12 apóstolos e pergunta, direto, franco, vocês também querem ir embora? E aí a gente vai ver a resposta de Pedro, né? Que é até um paralelo ali da confissão de Pedro em Cesareia de Filipos, que a gente viu no vídeo anterior, tá? Em Mateus, mas aqui João a gente vai ver as palavras de Pedro novamente, né? Então Pedro vai dizer, e agora a gente está em João 6, 68 a 69, tá? Mestre, para quem iremos? Tu tens palavras da vida eterna. Nós acreditamos e estamos convencidos que tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, o que Pedro fala aqui não há outra pessoa em que podemos confiar. Nós o conhecemos, nós te conhecemos, nós sabemos que tu és Deus. Então não importa o quão difícil é o que tu fala. Se tu falas, é simplesmente isso, porque nós sabemos que você é Cristo, Filho de Deus. Então Pedro ele fala da verdadeira fé, né, dos verdadeiros discípulos, né, que sabiam quem Jesus era. Então, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o Messias, o que ele fala, não importa o quão difícil seja de ouvir, ele falou. Está falado. Então, vamos continuando ali no versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de o entregar, sendo um dos 12. É como termina o capítulo 6, tá, gente? Então, o diabo veio a Judas, porque Judas, ao contrário dos discípulos honestos que saíram, ele se recusou a sair. Né? É aqui que Judas realmente se torna o filho da perdição. E aí você começa a dar um pouquinho de mais crédito aos discípulos que se afastaram, né? Se escandalizaram e se afastaram. Então, o que você entende de tudo que você leu aqui? De tudo que você leu, que nós lemos agora juntos no capítulo 6 de João, eu pergunto para vocês, como você pode acreditar, né, tirar a conclusão de que a ceia do Senhor, que a Eucaristia é apenas um símbolo? É apenas um símbolo? Voltando às palavras de Pedro, né? Pedro, ele não entendeu como um símbolo. Você sabe o que Pedro falou, né? Ele não entendeu apenas como uma linguagem de palavra. Ele simplesmente conhecia aquele que falou e isso era suficiente para ele acreditar, por mais escandaloso que parecia para os ouvidos dele. Essa é a resposta de Pedro. Eu te conheço, eu sei que tu és Deus. Se tu falou, tá falado. Pessoal, isso para mim foi o suficiente para entender que a Eucaristia é de fato o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Por meio do Espírito Santo, nós temos esse milagre da Eucaristia em toda missa celebrada na Igreja Católica. Afinal, quem é Jesus? O Logos de Deus, o Verbo que se fez carne. Então, o que ele diz que é. Simples assim. E agora vamos para o Evangelho de Lucas, porque lá em Lucas nós vamos ver Jesus instituindo a liturgia da Eucaristia. Ou seja, como que devemos comer o seu corpo, que é comida de fato, e beber o seu sangue, que é bebida de fato. Vamos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, Lucas 22, 20, tá, gente? Próximo versículo. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice
é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. A Eucaristia é, portanto, um sacramento e um sacrifício na qual nosso Senhor Jesus Cristo não só estabelece a nova aliança, como Ele é a aliança. O plano de salvação, the salvation history, a história da salvação, ela só é completa quando Cristo está no meio de nós, tanto pelo Espírito Santo como pelo seu corpo e o seu sangue no milagre da Eucaristia. Afinal de contas, Emmanuel significa Deus conosco, não é mesmo? Agora, antes de continuar para o segundo tópico do nosso vídeo, eu quero apenas ler para vocês algumas citações dos pais da igreja primitiva, né? Os Fathers of the Church, né? Os chamados pais da igreja. O que eles falavam sobre a Eucaristia, para dar a você uma consciência de que isso não é uma invenção nova ou moderna. Então, por exemplo, lá no final do 1º século, Santo Inácio de Antioquia. Quem era o Santo Inácio de Antioquia? Ele foi o discípulo do apóstolo João, do apóstolo amado João, tá? E ele falando dos hereges que estavam assolando a igreja em seu tempo, ele escreveu, abre aspas, eles se abstêm da Eucaristia porque eles não confessam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador, Jesus Cristo. Justino Marte, do século II, estamos no século II, um dos grandes apologistas, defensores da fé, ele declarou, abre aspas, este alimento é conhecido entre nós como a Eucaristia. Não recebemos essas coisas como pão comum e bebida comum, mas como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne pela palavra de Deus. Fecha aspas. E aí a gente vai para o século IV com São Cirilo de Jerusalém, outro venerável pai da igreja, e ele escreveu o seguinte, abre aspas, desde então que ele declarou, em vez de pão, este é o meu corpo. Quem após isso se aventurará a duvidar? Questiona. E vendo que ele declarou, este é o meu sangue. Quem levantará uma questão e dirá que não é o sangue de Cristo? Eu não o farei, disse São Cirilo. Eu também não farei. Se Cristo disse que é, é. Simples assim. A Escritura é bem clara. Gente, quando eu cheguei nesse ponto da Escritura, foi quando eu fiquei, uau! Como alguém pode surgir com um entendimento de que isso é só simbólico? Não, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Eu quero essa aliança e eu quero com quanta frequência a Bíblia me diz para ter. Que é o que a gente vê na Igreja Católica, né? Se você for para a missa, todo dia você vai estar recebendo, todo dia, o corpo e o sangue de Cristo, a nova aliança. Então essas são algumas citações dos pais da igreja, né? Nós temos testemunho ao longo de todo os primeiros séculos da igreja que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente, né? Na verdade, eu diria para você que é praticamente impossível encontrar uma única declaração de alguém nos primeiros séculos da igreja que não confirme, né? Que neguem que na Eucaristia você tem a presença real de Jesus Cristo. Carne, sangue, corpo, alma e divindade estão presentes na Eucaristia. Como que os primeiros cristãos eram chamados? Você lembra? Os primeiros cristãos eram chamados de canibalistas. Muitos morreram porque não quiseram dizer que aquele pão e aquele sangue era apenas simbólico. Agora entenda, a Eucaristia é um sacramento, é um sacrifício, mas nós não estamos falando de um sacrifício sangrento, onde Cristo ainda está sangrando, onde Cristo ainda está morrendo. Não.
Ele não está. A Igreja Católica não prega isso, a Igreja Católica não acredita nisso, tá? Cristo foi morto, foi enterrado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou. Ele ascendeu aos céus e está entronizado na glória. Mas assim como ele está na glória, ele é o Cordeiro de Deus, entronizado como na terra pascual. Tudo isso pertence em conjunto em uma forma muito profunda e misteriosa. Portanto, ao cumprir o mandamento de Jesus, o que Jesus determinou, faça isso. O que os padres católicos estão fazendo quando eles celebram a missa é assim como Jesus fez. Eles não estão pregando Jesus de novo na cruz. Pessoal, isso parece óbvio, né? Tem certos argumentos que são muito infantis, né? Que são muito limitados, né? Então, assim, esse tipo de argumento, estão pregando de novo Jesus na cruz. Para! Que limitação, que infantilidade. Não, ninguém está pregando Jesus de novo na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus ressuscitado. Ele vive entronizado em sua glória. Mas assim como Jesus instituiu, nós fazemos, né, a Eucaristia. Outras palavras, se Jesus não teve problema ali na última ceia com os apóstolos em pré-apresentar o que ele faria na cruz, né, e ele nos disse para continuar fazendo isso depois da crucificação, então como é que eu e você deveríamos ter problema com a missa representando o sacrifício da cruz? Parece óbvio, né, gente? Ele disse simplesmente. Então, isso significa que nós não estamos repetindo a crucificação, e sim nós estamos celebrando a memória de Cristo como ele nos mandou fazer, como ele instituiu em sua linguagem bem clara em João, né? Meu corpo e é o meu sangue de fato. Só para finalizar essa parte, deixa eu ler para vocês o que o Catecismo da Igreja Católica fala, tá? Citando o Concílio de Trento, o Catecismo fala o seguinte, abre aspas: o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um só sacrifício. Então você tem a vítima é uma e a mesma, Cristo. O sacerdote é o mesmo, né? Cristo é o sacerdote, certo? Então é o mesmo sacerdote que agora oferece através dos ministérios dos sacerdotes, representado por um padre, que então se ofereceu na cruz. Então a mesma vítima é o sacerdote, Cristo, tá? E apenas a maneira de oferecer é diferente. Esse sacrifício divino que se celebra na missa está contido e é oferecido incruentamente, ou seja, sem o derramamento de sangue, o mesmo Cristo que uma vez se ofereceu de maneira sangrenta no altar da cruz. Então, isso é o que diz o catecismo, é o que fala claramente o catecismo, tá? Ou seja, que Cristo se ofereceu na cruz pelo derramamento de seu sangue, né, de maneira sangrenta, mas que hoje ele se oferece sem derramar seu sangue. Por quê? Diz também o catecismo. Porque Deus o faz de maneira entronizado, gloriosamente no céu, tá? De acordo com o credo do povo de Deus, ele faz entronizado gloriamente no céu. Ele não está morto, ele vive, ressuscitou. E já, quando a gente entrar de novo nas escrituras, nessa segunda parte do nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês pela tipologia, a gente vai ver em Apocalipse, exatamente de onde vem esse entendimento aqui, tá? Então, é isso que a Igreja Católica crê, tá? Que o sacerdote, né, o padre ali, que representa a pessoa de Cristo em virtude do poder recebido pelo sacramento da ordem, né? Então, eles crê que, assim como o pão e o vinho, consagrados pelo Senhor na última ceia, foram transformados em seu corpo e em seu sangue, que havia de ser oferecido por nós na cruz, assim também o pão e o vinho consagrados pelos sacerdotes, hoje pelos padres, se transformam em corpo e sangue de Cristo, entronizado gloriamente no céu.
Um Cristo entronizado gloriamente no céu. E a gente vai ver isso já já, quando a gente estiver fazendo a nossa leitura de Apocalipse. Bom, agora eu quero propor mergulharmos nas Escrituras, conectando o Antigo Testamento e o Novo Testamento pela tipologia. Porque nós vamos examinar como o sacrifício da antiga aliança era feito, e isso nos ajudará a entender mais profundamente o quão importante, o quão vital é a Eucaristia para nós como família de Cristo. Agora a gente vai para o nosso estudo profundo da Bíblia, tá? Então, no Antigo Testamento, as alianças eram todas preparações. Vamos dar uma olhada? A primeira vez que o termo aliança, covenant, pacto é mencionada é explicitamente em Noé. E a aliança, isso é, o arco-íris. Essa aliança com Noé é uma preparação para Cristo, como vemos em Apocalipse 4 e 5. No Apocalipse 4 e 5 vai falar sobre o Cordeiro entronizado, digno de romper os selos. No capítulo 4, um arco-íris circulava o trono. Então essa é a aliança de Noé, a primeira aliança de Deus com seu povo, que aparece também na visão de Ezequiel, do Senhor entronizado em Ezequiel. O que aparece? O arco-íris. Em Ezequiel 1:28, o sinal da aliança noética que Deus estabeleceu com a criação após o dilúvio, que você vê em Gênesis 9, 8, 13. Tá? Vou deixando todas as referências aqui para vocês lerem e se aprofundarem. E a próxima aliança do Antigo Testamento é estabelecida com Abraão e Isaque. E essa aliança, na verdade, ela começou com um juramento. E ele é estabelecido ali em Gênesis 22, no Monte Moriá, quando Abraão estava pronto para sacrificar seu único filho amado, mas Deus o impediu. Você conhece essa história. Então, essa aliança, ela não foi totalmente concluída até Jesus Cristo, filho primogênico, o único filho primogênico amado do Pai, ter ido ao Monte Moriá para um pitch chamado Calvário e lá ele foi oferecido. Então, Deus parou Abraão porque o sacrifício seria feito por ele. Ele daria seu único filho amado e não Abraão. Então Deus impede Abraão ali de sacrificar Isaque e depois ele prometeu a Abraão dizendo certamente, ele vai dizer ali, Gênesis 22:18, por meio disto todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E o Novo Testamento? Como é que começa o Novo Testamento? Mateus 1:1, você vai ler. Esse é Jesus Cristo, a semente de Abraão, filho de Davi. Então, Jesus Cristo é aquele em que e através de quem Deus cumpre a promessa, o juramento feito a Abraão. Onde ele fez essa promessa? No Monte Moriá. Onde o templo é construído mais tarde? No Monte Moriá. Onde Cristo é crucificado e ressuscita ao terceiro dia? No Monte Moriá. O livro de Hebreus, ele vai comparar a antiga aliança com a nova aliança, com o foco em Jesus como o sumo sacerdote. E Hebreus ele é muito importante para entender como Jesus é o sumo sacerdote. Por quê? Porque se você não conhece ali a história de Gênesis todo, e ali a gente vai ver isso aqui em Hebreus, quando a gente se aprofundar no ensinamento de Hebreus, mas Jesus, ele não era da tribo de Levi, ele não era um levita.
Então, para os judeus daquela época, eles podiam questionar como que Jesus é um sacerdote se ele não é da tribo de Levi. E aí, Hebreus, ele vai fazer todo esse estudo do Antigo Testamento, indo antes ali de Moisés, do que aconteceu com Abraão, do que foi estabelecido com Abraão, tá? Então, esse é o tema central de Hebreus. Então, em Hebreus, no capítulo 6, ele vai descrever como Deus fez uma promessa a Abraão e depois mudou a promessa para uma aliança, para um juramento, tá? Então, no capítulo 7 de Hebreus, os primeiros 10 versículos descrevem como Abraão conheceu Melquisedeque. E aí a gente vai para Gênesis também ver como Abraão conheceu Melquisedeque. Então, Hebreus ele vai falar sobre o significado do nome Melquisedeque. Ele é o rei da justiça. Esse é o significado do nome Melquisedeque. Ele é sacerdote. Ele é o rei de Salém. Salém significa paz, né? Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou Abraão. Portanto, ele era superior a Abraão. Hebreus, então, ali no capítulo 7, os primeiros 10 versículos vai nos explicar tudo isso, tá? O que o Hebreus está fazendo aqui? O Hebreus, ele está contando aos judeus o que aconteceu em Gênesis. Gênesis 14, 17. Então, depois que Abraão, ele volta da vitória sobre Kedorlaomer, sobre os reis aliados, o Gênesis, então, passa a falar sobre o rei de Sodoma, que sai para encontrá-lo no vale de Savé. Esse é o vale do rei e então Melquisedeque, rei de Salém, que significa em outro cenário mais tarde, é chamado de Jerusalém, no Salmo 76. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. E você vai ver em Gênesis que ele traz pão e vinho e abençoa Abraão. Então, essa é a primeira vez que a palavra Cohen, em hebraico, para sacerdote, é usada em toda a Bíblia, tá? Com Melquisedeque. Então, Melquisedeque, ele era sacerdote que trazia o quê? Pão e vinho. Então, essas duas coisas estão em conjunção. E eu quero que vocês lembrem dessa passagem, tá? Então, a primeira vez que alguém é chamado de sacerdote na Bíblia, ele vem e oferece pão e vinho a Abraão. Onde é que a gente vê isso novamente? Em Gênesis 14, a partir do versículo 17, tá? E agora isso vai se tornar muito importante conforme nós vamos desdobrar e descompactuar tudo isso. Então, quero que vocês gravem aí Melquisedeque, pão e vinho, abençoando Abraão. Então, voltando para Hebreus, no Hebreus capítulo 5, o autor de Hebreus continua explicando como Jesus é o sumo sacerdote, né? Explicando, defendendo a sua afirmação de que Jesus é o sumo sacerdote. Ali no capítulo 5, você vai ver no versículo de 5 a 10, que ele vai citar como Deus fez um juramento a Jesus Cristo. E ele vai dizer, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que Hebreus está nos falando aqui? Que ser filho de Deus é a mesma coisa que ser um sacerdote após a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus Cristo, ele não era um levita. Então, os judeus do Antigo Testamento, eles podem ser tentados, né, a dizer, pois bem, então como é que ele poderia ser um sumo sacerdote? E aqui, o livro de Hebreus está exatamente explicando como Jesus fazia parte da linha de Melquisedeque. Então, esse parece ser o padrão familiar natural do sacerdócio de Melquisedeque. E é assim que os pais da igreja, também entendiam, tá? Essa era a explicação. Depois, com o bezerro de ouro, essa forma de sacrifício muda e se torna sangrenta, de sacrifício de animais. Então, o que o escritor de Hebreus está sugerindo é que Jesus Cristo, o Filho de Deus,
é justo o suficiente para restaurar o padrão original do sacerdócio da família pai e filho. Então, na nova aliança de Cristo, estabelecida por Cristo, por meio dele, na qual ele é a aliança, ele também vai restabelecer o padrão família. Porque esta é a família divina na qual Deus, por meio de Cristo, está nos adotando por meio do sacrifício de Cristo. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E você continua o seu estudo no livro de Hebreus. O Hebreus vai continuar e ele vai passar a fazer um grande contraste entre os sacerdotes levíticos e que continua a oferecer esses animais em sacrifício. Suma, o que a gente vai ver aqui em Hebreus é que os sacerdotes levitas, eles tinham que oferecer o quê? Animais, milhões e milhões de animais ali no templo. Por quê? Por conta da desobediência, por conta ali do episódio do bezerro de ouro. É a partir daquele momento em que Deus estabelece ali com Moisés como que o sacrifício tem que ser feito. Mas antes desse ponto, né, antes do episódio do bezerro, nós tínhamos então que o sacrifício ele era feito na forma de pão e vinho, ali com o sacerdócio de Melquisedeque. Então isso era como os pais da igreja também entendiam, tá, gente? Então ali em Hebreus 7, então vamos para Hebreus 7 no versículo 18. A ordenança anterior, olha o que diz Hebreus, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Versículo 20. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Quem são os outros? Os levíticos, tá? Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse. E aí Hebreus continua, né, falando como Deus fez esse juramento, né? O juramento que foi falado é o juramento que foi feito por Deus em Mariá, no Calvário, onde Cristo foi morto. Ok? O versículo 22, então, ele traz ali Jesus como fiador de uma aliança melhor, tá? 22. Jesus tornou-se, por isso, mesmo a garantia de uma aliança superior. O que Hebreus está fazendo? Está mostrando como a nova aliança, the New Covenant, é superior à antiga aliança. É isso que Hebreus está colocando aqui, certo, gente? Então, 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproxima-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário de outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Em outras palavras, o que Hebreus está falando aqui, não há mais a necessidade de derramamento de sangue dos animais, que era a prática da antiga aliança, certo? Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homem que tem fraqueza, a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Que lei? A lei levítica.
né? Ele se refere aqui à lei levítica que foi dada após o bezerro de ouro, ou seja, o derramamento de sangue animal. Tá? Mas então o Hebreus está dizendo aqui que o juramento, que a promessa, que a nova aliança que veio depois da lei, ela nomeia o filho que foi aperfeiçoado para sempre, ou seja, restitui a ordem do sacerdote de Melquisedeque, que era pai e filho. Agora, há muito aqui, eu percebo que é complexo, né? A gente não tem como ir todos os detalhes do livro de Hebreus, mas isso aqui já é suficiente para entendermos Apocalipse 5, porque agora a gente vai para Apocalipse 5, tá? Em Apocalipse 5, o que você vai ver lá no capítulo 5? Que há um pergaminho, né? Que é um rolo com 7 selos que ninguém pode abrir. E todo mundo está muito chateado que ninguém pode abrir. Na verdade, João, que é o autor de Apocalipse, ele começa a chorar, né? Ele diz que começa a chorar. Então vamos lá. No capítulo 5, versículo 2, tá? Vou ler com vocês. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. O que é esse pergaminho? A palavra é biblion, tá? Que estava escrita, mas provavelmente, então, é uma referência ao documento da nova aliança e que ninguém podia abrir, tá? Essa é a interpretação dos pais da igreja, né? Que se trata de um documento da nova aliança, como a gente vai ver a seguir, tá? E aí a gente continua em Apocalipse 5, voltando ali pro versículo 4. E eu chorava muito. Quem estava chorando? João. João está nos narrando aqui, né? E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E aí no versículo 6 de Apocalipse, forte, né, gente? E aí no versículo 6 de Apocalipse: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. João vê então um cordeiro. Olha o que ele diz em seguida. Um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda terra. Quem é esse cordeiro? Jesus Cristo, ele é o filho de Davi, ele é o rei da nova e eterna Jerusalém. Ele é o leão da tribo de Judá e ele é o Cordeiro de Deus. Morto, mas vivo, né? Como aqui é dito em Apocalipse, né? Mas no céu, no trono de glória. Então, depois da sua crucificação, sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização, ele ainda aparece um cordeiro, como João vê aqui, né? Por quê? Porque Cristo, ele é o cordeiro, né? Ele é o sacrifício da Páscoa, né? Ele é o cordeiro eterno. Não morrendo, não sangrando, mas continuando a se oferecer como primogênito e como cordeiro imaculado, como um perpétuo atemporal eterno sacrifício de louvor ao Pai. Então vamos voltar para Apocalipse capítulo 5 e ver o que as pessoas ali na visão de João fazem quando veem o cordeiro. 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E o que é que ele se torna? Continua ali no versículo 10. E para nosso Deus nos fizestes
reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O que um sacerdote faz? Oferece sacrifícios, né? Versículo 10, Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. O sacrifício de Cristo acabou com todos os sacrifícios? Não, a gente vê em Hebreus, a gente vê em Apocalipse, que o sacrifício de Cristo, ele acabou com todos os sacrifícios ineficazes de animais sangrentos, ali da lei dos levíticos, né? Dos levitas, na verdade, na lei levítica. Agora, pela primeira vez na história da salvação, nós podemos realmente começar a oferecer sacrifícios a Deus. That's the new covenant, guys. Romanos 12:1 vai nos dizer o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o ponto central aqui é que nós temos um sumo sacerdote que está sentada à direita da majestade no céu. Observe que ele é o Cordeiro, aquele que está no trono em Apocalipse, o Cordeiro, o Filho primogênito da Páscoa. Ele é o sacerdote que ministra em um santuário, o santuário celestial. Como disse o professor Scott Hahn, né, o teólogo Scott Hahn, ele fala que o fato é que muitos não católicos, assim como estudiosos católicos, né, teólogos não católicos e católicos, eles notaram que toda essa estrutura que a gente acabou de ver em Apocalipse é uma grande liturgia da Páscoa, onde Cristo, o rei sacerdote, o filho primogênito e o cordeiro, olhando, né, o cordeiro que notavelmente, João diz, um cordeiro que parecia que estava morto, que tinha sido morto, ele conduz e celebra a liturgia celestial. E a liturgia terrena, então, pretende ser uma reflexão sobre isso, uma participação disso. Então, recapitulando, né, aqui em Hebreus a gente vê como a antiga aliança se estabelece na nova aliança, né, como Jesus, como sumo sacerdote, ele restabelece como era no sacerdócio de Melquisedeque, né, do pai e do filho, e aí como era o sacrifício, pão e vinho. Então acaba aquele sacrifício animal, né, aquele sangue que foi feito, né, na era levítica. Então a gente viu tudo isso. Vocês viram tudo isso agora, mas eu quero ir com vocês além, um passo além. Porque um estudo do teólogo, né, e professor Scott Hahn, que ele é meu professor, só sei chamar ele de Scott Hahn, professor. O professor Scott Hahn, em seu estudo sobre as últimas palavras de Cristo no Calvário, ele vai fazer uma conexão rica, muito rica, sobre quando Jesus diz it's finished. Né, está consumado. E eu quero então compartilhar com vocês esse estudo do professor Scott Hahn, porque vai nos ajudar a entender ainda mais o que a gente acabou de ver em Hebreus, em Apocalipse e em Gênesis. Vamos lá? Vamos para Lucas, capítulo 21, versículo 16, né? O nosso Senhor, ele está dizendo que eu sinceramente desejei comer esta Páscoa com vocês. Jesus fala para os apóstolos. Então aqui a gente tem a certeza de que aquela última ceia no cenáculo foi uma refeição pascual, né? Lucas deixa isso bem claro. E em Marcos, no capítulo 14, versículo 22 a 26, nós ouvimos as palavras da instituição enquanto ele comia. Então ele diz, né? Ele pegou o pão e abençoou e partiu e deu a estes e disse, tomai isto, é o meu corpo. E ele pegou um cálice e depois de ter dado graças, deu a eles. E eles beberam tudo. E ele disse-lhes, isto é meu sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Presta atenção nessa parte. Verdadeiramente eu digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber
de novo no reino de Deus. O professor Scott Hahn, ele vai chamar atenção no seu estudo sobre as últimas palavras de Cristo na cruz, ele vai chamar atenção para a frase, né, de que está consumado, né? Então ele vai notar que quando Cristo diz está consumado, ele tinha acabado de tomar um pouco do vinagre, né? Quando ele diz tenho sede, e depois disso ele fala do está consumado. Então, quando você volta para o Evangelho de Marcos, né, no capítulo 14, nos versículos seguintes do que a gente viu, né, porque Jesus disse, eu não beberei do drink, né, da bebida da videira até que eu seja glorificado. E aí você vê que após Jesus dizer isso, eles saem, o que a gente vê no capítulo? Que eles saem do cenáculo, né? Acaba ali o jantar e eles saem para o Monte das Oliveiras e que eles cantaram um hino, né? Eles cantaram um hino e saíram para os Montes das Oliveiras. Então, tendo estudado a antiga liturgia judaica da Páscoa há algum tempo, né? O professor Scott diz que ele sabia que as 4 taças da liturgia pascual, eles representam essencialmente a estrutura litúrgica básica desta refeição. Jesus estava fazendo a refeição pascual, né? Então, a primeira taça é chamada Kadush, né? É a bênção, e a bênção que é pronunciada sobre o primeiro copo. São 4 copos, né? Então, o segundo é quando você realmente inicia a religiosidade passiva e de maneira técnica, né? O segundo copo de vinho é bebido depois de você cantar o Salmo 113, que é conhecido como o pequeno Hallel Salmos. E a terceira taça, que é chamada de taça da bênção, ela é bebida após as graças dadas. E isso também é feito em conjunto com o grupo todo, né, com oração que é dita sobre o pão. Então é isso que a gente vê Jesus fazendo. Eles estavam o quê? Na terceira taça, né, que a gente vê que ele parte o pão. Os cânticos de Hallel, né, o Salmo 114 a 118, ele constitui um lindo e majestoso cântico de louvor ao Senhor. Então, quando você termina o terceiro copo, quando você termina de beber o terceiro copo, você canta os hinos do Salmo Hallel e depois você prossegue para o quarto copo, que é o da consumação, que é o clímax da Páscoa, do jantar da Páscoa, da ceia da Páscoa dos judeus. Então, o que é estranho que a gente vê ali no Evangelho de Marcos e que muitos estudiosos da Bíblia notaram é que Jesus, ali no Evangelho de Marcos, ele diz que eles cantaram um hino após a terceira taça, tá? Que obviamente é o Hallel, não há nenhuma contestação neste ponto. Então, eles cantam o hino e eles não tomam a quarta taça. Então, o que é notório aqui em Marcos para os judeus, bem atento, é que Jesus interrompe a liturgia da Páscoa bem no seu momento de clímax, né? Que é a quarta taça, que é a taça da bênção. E após ali a terceira taça, o que é que Jesus diz? Não beberei do fruto da videira até que eu seja glorificado. Bem, você continua então no versículo de Marcos, né, no capítulo 14, e eles saem para um lugar chamado Getsemane. E então Jesus ele pega Pedro, Tiago e João e eles vão para um pouco mais longe e angustiado, você lê ali no 14:34, né? Jesus diz: minha alma está muito triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, Jesus ele cai no chão e ele rezou para que se fosse possível, o que ele diz? Para que se fosse possível, afastasse dele aquela hora. E ele diz, o que ele diz em seguida? Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Que cálice, que copo, que taça? Então, há 2 referências aqui para esse cálice que Jesus se refere quando ele está orando, né, em um momento de angústia. Tanto o cálice do sofrimento, né, das profecias encontradas em Isaías e Jeremias, como também aquele cálice que é o quarto, né, taça, que é o momento da bênção, o momento máximo ali do jantar pascual na tradição dos judeus.
Então, leitores cristãos, judeus, cuidadosos, eles veem aqui, eles viram aqui uma conexão de que o que Jesus saiu da ceia da Páscoa, né, do jantar pascual, antes do quarto copo, que é o quarto copo da bênção na tradição dos judeus, tá? Então ele interrompeu o momento mais importante da sagrada liturgia, certo? Então ele sai, ele canta os hinos, né? E ele cai no chão ali em oração e então ele pede ao Senhor: Senhor, afasta de mim esse cálice. Estamos no Evangelho de Marcos e você sabe como é que continua, né, após a lei. Então Jesus, ele é preso, ele é torturado, ele é condenado e ele é enviado ao Calvário. Agora, outros versículos que nos chamam a atenção na descrição da crucificação no Evangelho de Marcos vai ser Marcos 15, versículo 23. E Jesus está carregando a sua cruz e no versículo ele diz que então lhe ofereceram vinho misturado com mirra, que é um poderoso analgésico, tá, gente? Mas Jesus não tomou. Então, Jesus disse que não iria beber da comida da videira até que o reino venha e ainda não chegou, certo? A gente continua, né, na crucificação e olha que significativo no Evangelho de João. No Evangelho de João 19, 29, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Então, Jesus diz, para que as Escrituras se cumprissem, tenho sede. E aqui é o apóstolo João, o Evangelho de João, está retratando tudo isso em termos muito claros, né? João é quem apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus nos primeiros capítulos e agora Jesus tornou o sumo sacerdote e o sacrifício, né? Ele é o sumo sacerdote e ele é também o sacrifício. Como sabemos disso? Porque o apóstolo João, ele registra algo bem importante que os judeus sabiam muito bem. Ali em João 19, 23, né? Ele fala que Jesus vestia uma túnica sem costura, tecido numa única peça de alto a baixo. Isso é exatamente a descrição que o sacerdote deveria usar, a vestimenta que o sacerdote deveria usar ao sacrificar o cordeiro pascual. Então, nós também sabemos que a hora do sacrifício era a hora em que o cordeiro pascual era morto, né? E a gente lendo o evangelho, a gente vai ver que tem 2 ladrões perto de Jesus e que esses 2 ladrões tiveram as pernas quebradas, mas que Jesus não teve, né? Nenhum osso foi quebrado, porque ele já tinha morrido e para cumprir a escritura que nenhum osso dele será quebrado. E você vai rastreando ali o caminho lá do Antigo Testamento, você sabe muito bem que o cordeiro a ser sacrificado, ele não pode ter nenhum osso quebrado. Assim fica muito claro, né, que Cristo, ele é o sacerdote e o sacrifício. Está tudo de acordo com o plano de salvação, com History of Salvation. E assim Jesus diz, né, a fim de cumprir a escritura, tenho sede. Quando Jesus diz isso, né, há lá embaixo, perto da cruz, um vinho azedo, né, uma substância semelhante a vinagre. E um soldado romano, ele pega o quê? Ele pega um hisopo, que coincidentemente, olha só, coincidentemente, era o que você usava, né, era o que os judeus usavam para aspergir o sangue do cordeiro sobre a ombreira das portas. Então ele pega um ramo de hisopo, com uma esponja na ponta, e ele mergulha ali no vinho azedo e dá para Jesus. E dessa vez, Jesus não nega, ele recebe, ele bebe. E quando ele bebe, ele diz, está consumado, está acabado. It is finished. O que está acabado? Muito rápido a gente responde, né? A redenção, né? A redenção está completa. Mas peraí, a redenção não poderia estar completa, porque para estar completa, Jesus teria que ter morrido e ressuscitado, e isso ainda não aconteceu.
A gente ainda está ali no momento da sua morte. It's finished. What is finished? Né? O que está acabado? A Páscoa que começou no cenáculo agora está acabado. O quarto cálice, o cálice da ira de Deus, o cálice da consumação que não foi bebido no cenáculo. Esse cálice que foi consumado, porque Jesus entregou ali o seu sangue. É esse o ponto que o professor Scott Hahn faz. E ele conclui dizendo: a razão pela qual Jesus faz isso, creio, é para nos mostrar que a Páscoa, que sacrifica o Cordeiro de Deus, o Filho primogênito e o sacerdote, começa não ao pé do Calvário, mas no cenáculo, quando a Páscoa do Antigo Testamento começa a ser transformada pelo nosso Senhor. A Páscoa da Nova Aliança, a Eucaristia, né? Como a nova aliança se transforma na nova aliança por meio de Cristo. Uma outra forma de dizer é que o Calvário, ele começa no cenáculo. Quando o sacrifício de Jesus realmente começa, quando ele dá a sua vida, né? Quando ele a entrega, quando ele a oferece. No Calvário, após o julgamento, né, a vida de Cristo ali está sendo tirada, mas antes, no cenáculo, ele a ofereceu. Ou Santo Agostinho, né, o Santo Agostinho, ele vai falar, abre aspas, nosso Senhor se segurou em suas próprias mãos e começou o sacrifício da Páscoa da Nova Aliança enquanto ele estava transformando a antiga aliança. O Calvário realmente começou na celebração da Páscoa do Antigo Testamento, no cenáculo, quando a Eucaristia foi instituída. A Eucaristia da Páscoa da Nova Aliança realmente não acabou até o Calvário, quando ele disse, está terminada. Calma, que ainda não acabamos. Tem outra informação muito importante, porque lá no Egito, quando a Páscoa, the Passover, foi estabelecida, 1500 anos antes do Calvário, né? O que foi ali que a ordem de Moisés era que você tinha que matar o cordeiro, você tinha que passar o sangue, né, na frente ali da casa. E aí você tinha que falar as seguintes palavras: meu filho primogênito estará seguro. E dormir? Não. O que você tinha que fazer? Você tinha que comer o cordeiro. Quando a Páscoa dos judeus, the Passover, foi estabelecida, você não tinha apenas que pegar um cordeiro sem mancha, sem ossos quebrados, sacrificá-lo, passar o sangue na frente da sua casa, dizer essas palavras. Não, você tinha que fazer uma outra coisa muito importante. Você tinha que comer o cordeiro. Então, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado uma vez e por todas. Ele está na glória, ele está entronizado, mas ele é esse sacerdote, esse cordeiro que continua a se oferecer para quê? Para que nós possamos fazer parte dessa aliança. É pelo sangue da aliança que recebemos na Eucaristia que as almas são reconciliadas com Deus, que nosso espírito é reconciliado com Deus, pelo qual estamos habilitados a fazer a vontade de Deus, que opera em nós o que é agradável aos olhos de Deus. Então, a refeição de Melquisedeque, o pão e o vinho, vai muito mais. Vai além das aparências de pão e vinho para a realidade que o Filho de Deus, em seu corpo e sangue, alma e divindade, por meio daquele sacrifício único. Por aquele único sacrifício na cruz, nós temos a confiança de que os nossos pecados são perdoados. E por esse sacrifício, nós podemos fazer a vontade de Deus. Vamos pedir ao Senhor que renove em nós a nossa devoção ao Santíssimo Sacramento
da Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos, portanto, pedir ao Senhor que renove em nós a devoção ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que possamos aumentar a nossa compreensão, o nosso entendimento e a nossa paixão pela Palavra de Deus, pela história da salvação, por tudo isso que foi nos dado, que foi nos oferecido. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém.